Fala rapaziada, beleza? Rapaziada, é uma dúvida que tá na hora da gente começar a lutar pelos nossos direitos, nós do setor automotivo, que é o seguinte: por quê? Por quê? O mecânico, ele tem que ser responsável, porque ninguém luta por isso. É uma das piores coisas que a gente tem no ramo automotivo e ninguém luta. Ninguém luta por isso, cara. Não vejo um sindicato, não vejo ninguém grande. Tipo, pô, pega os influencers grandes, o ACF, o ADG, o Gui da Vanguard. Pega os caras grandes e começa a bater nessa tecla. Só bate na tecla. Fala assim, ó, eu queria só entender. Bate na tecla. É só bater, não é ficar forçando. Faz um vídeo só falando disso, para virar corte. Que é o seguinte: o cliente, ele pede para você fazer uma gambiarra no carro. Muitas vezes ele pede. Tô nem falando quando ele aprova, quando ele aceita, quando o mecânico chega e fala assim, ó, aqui vai ter que fazer uma gambiarra, tem a possibilidade, né? Ou vai ter que fazer, ou tem a possibilidade de fazer uma gambiarra. O cliente fala assim, não, beleza, pode fazer. Faz aí. E a justiça brasileira fica tratando o cliente como se ele fosse retardado. Não, porque o cliente ele não sabe. Você explicou os riscos. Ô senhor cliente, ó, eu vou fazer a gambiarra, mas é o seguinte, pode acontecer isso, 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 você manda link, você manda, ó, pode acontecer isso, não é o correto, não é o certo, não é o completo, não é o justo, o honesto, o ético, o moralista, o com princípios, o com valores. Não é, tá? Você tem o risco de acidentar, de morrer, de botar fogo, de explodir, de criar uma terceira guerra mundial, uma quarta guerra mundial, de gerar uma nova pandemia. Você alerta sobre tudo. O cliente ele ouve, está registrado. Então, aí o senhor entendeu? Se o senhor tiver qualquer dúvida, tá? Eu tento explicar de outra forma, eu tento explicar a mais, eu tento ir no chat GPT, eu passo esse áudio no chat GPT e vejo o que o chat GPT me fala, porque às vezes a minha explicação não está sendo tão boa, eu peço para o chat GPT, tá bom? Se o senhor tem alguma dúvida, o senhor gostaria de passar para sua filha, para o seu filho, para o seu irmão, para sua mãe, para sua esposa, para o seu marido, para ver se eles também conseguem entender esse áudio, então você explica tudo para o cliente, dá garantia, dá um problema no carro. Ah, mas a oficina fez. Então o problema, a responsabilidade tem que ser da oficina, porque ela fez. Não importa se o cliente entendeu ou não. Ou seja, trata o cliente como se ele fosse um mongoloide, um retardado. O cliente é um retardado, olha lá um retardado, vamos atender o retardado. Então, Renan, você está maltratando o cliente. Eu ou o governo? O governo trata o cliente como se ele fosse retardado. O cliente não tem cérebro. Todo político, 100% dos políticos, trata o consumidor como se ele fosse retardado. Porque não adianta a loja colocar cláusula, não adianta. O consumidor é o imbecil. O consumidor é o idiota. É o consumidor que não entende de cláusula. É o consumidor que não tem acesso a não sei o quê. Porque minha barba só cresce aqui, ó. Como é que tá comprida aqui embaixo? Como é que bagulho feio, mano? Tem que cortar. Fica aqui a barba. Cresce aqui só essa ponta. Nossa. Enfim. Então, trata o cliente como se ele fosse retardado, mano. O cliente não. O cliente não importa que você explicou. O cliente, ele não tem o direito de entender. O cliente não tem esse direito. O cliente não tem como é que fala? O cliente não tem a obrigação, quer ver, a obrigação de entender sobre o assunto. Quer ver? Olha lá. Você tem toda a razão. Do ponto de vista legal e ético, né? Porque no Brasil diz que tem ética. Na justiça do Brasil é extremamente ética, né? Os princípios da justiça brasileira são extremamente sólidos. O cliente não tem a obrigação de dominar tecnicamente o produto ou serviço. Pelo Código de Defesa do Consumidor, é dever do fornecedor garantir o direito à informação. Beleza. Eu garanti. O artigo 6º, inciso 3 do CDC, estabelece que a informação, descumprimento dever... Beleza. Tá bom. Então vamos colocar isso aqui no chat GPT. Vamos lá no chat GPT. Chat GPT, beleza. Tá aqui.
Mas aí eu vou perguntar para ele aqui, ó, certo? Dei um enter, beleza? Ele vai me dar a resposta, ele vai me dar uma explicação. Mas e quando eu dei todas as explicações, mas o que? Informações claras, objetivas, técnicas sobre tal produto e ou serviço. Vamos ver o que o ChatGPT fala. Neste cenário, a situação muda significativamente. Se você efetivamente cumpriu o dever de informação, a sua responsabilidade quanto à informação tende a estar satisfeita. O CDC não exige que o consumidor compreenda tudo perfeitamente. Ele exige que o fornecedor forneça informações adequadas, claras, corretas, ostensivas e suficientes. Na prática, isso significa você explicou verbalmente e ou por escrito. As informações eram objetivas e compreensíveis para um consumidor médio. O cliente teve a oportunidade de fazer perguntas. Não houve omissão nem informação enganosa. As informações e as condições importantes, garantia, limitações, riscos, responsabilidades, exclusões, etc., foram destacadas. Se esses requisitos foram cumpridos, o consumidor também possui deveres recorrentes da boa-fé objetiva. Então, rapaziada, quando que a gente vai começar a lutar por isso? Será que você quer que eu ponha no blog para você copiar essa informação aqui? Eu vou copiar no blog aqui, eu vou jogar no blog da empresa e você copia. Porque está na hora do consumidor ter um pouco de responsabilidade. E o próximo vídeo vai ser falando sobre garantia de cliente que fornece peça, tá? Quando o cliente fornece, porque nós mecânicos já tomamos muito no cu, com todo respeito, com toda a educação que eu falo aqui, tomamos no cu, porque toda vez que uma peça que a gente vende dá garantia, na autopeça a gente não pede ressarcimento. Eu não conheço uma oficina que toda garantia de peça fica pedindo ressarcimento. Eu não conheço. Então, na minha oficina, por exemplo, se na minha oficina 4 peças, não importa, um relé deu garantia. Um relé. Ah, Renan, quanto que é a mão de obra? É R$ 40 para trocar um relé. R$ 60, R$ 80 para trocar um relé. R$ 250 para trocar um relé. Se 4 peças no mês deram garantia, o prejuízo já ultrapassa qualquer salário do mecânico que eu pago. Não importa, 4 peças, não importa a peça, não importa. Uma tampa do reservatório. Uma tampa do reservatório deu problema. Eu pedi, mesmo que eu tenha no estoque. Por quê? Porque eu tenho que contar que agora eu tenho que fazer. Se eu comprei no distribuidor, eu tenho que fazer nota de garantia. Eu tenho que solicitar a garantia. Fornecedor provavelmente só vai mandar a garantia com um novo pedido, ele não vai mandar somente uma tampa. Ele vai falar, Renan, faz um pedido que eu te mando a tampa em garantia. Ou então, eu vou mandar o pedido, vou retirar a tampa, o motorista vai trazer a tampa, que hoje muitos fornecedores não fazem mais porque teve muito extravio. Hoje vários fornecedores não aceitam mais isso. Não, a gente vai mandar um carro exclusivo para retirar a garantia. Hoje é um carro exclusivo, o mesmo cara que entrega não é o cara que retira. Antes fazia isso, antes era muito bom. Hoje assim, não é todo mundo, mas 90% não faz mais. É um vendedor, é uma pessoa exclusiva para retirar a garantia. Aí você tem que ficar com a peça e nota daqui, tem que ficar guardado nota e tem prazo, senão a nota vence. Então você tem que guardar, tem que ficar cobrando. Então esse custo de ficar solicitando é uma merda, um problema. Por isso que eu tenho muito medo de comprar, por exemplo, peça elétrica em fornecedor, em distribuidor. Eu compro na autopeça. Ah, um regulador de voltagem. Puta, no distribuidor é R$ 60, na autopeça é 150. Eu compro na autopeça. Porque a chance de dar merda, um relé. Ah, um relé você vai comprar em distribuidor? Eu compro em autopeça. Ah, Renan, mas você vai perder 80% de margem. Você vai perder 200% de margem. 200% de margem eu perco. Mas a garantia, o custo para você pedir garantia no fornecedor é muito alto. Aí você tem que ter um funcionário para aquilo. O funcionário poderia estar fazendo outra coisa, vai ter que ficar pedindo garantia. Conversa com o dono de autopeça aí. Qualquer dono de autopeça. Pô, na Campos Autopeça, vou falar do Sidney, que eu conheço o Sidney há 36 anos, desde os meus 2 anos de idade.
O Sidney me conhece praticamente, o Sidney me viu nascer. Então, pergunta lá na Campus, pergunta pro Sidney, quanto que ele gasta com funcionário e prejuízo por mês por conta de garantia? Quanto você acha? Eu chuto que numa autopeça grande, o custo, as despesa com garantia, cara, beira 15% do faturamento. Beira 15%. É muito grande, cara. É mecânico burro, é mecânico incompetente, é mecânico preguiçoso, é oficina que não tem equipamento, é oficina que não tá nem aí, não faz nem checklist. É, nossa senhora, mecânico picareta, mecânico mau caráter, mecânico filha da puta. Aí tem vários tipos de mecânico. Pede peça, não deu certo, não resolveu o defeito do carro, devolve a peça. Devolve a peça. Ele não sabe explicar pro cliente, ó, até fazer aquela maldita frase. Qual é a maldita frase? O primeiro passo aqui é trocar essa peça. O primeiro passo é trocar essa peça. Nem isso ele sabe falar. Para quê? Para evitar ficar devolvendo peça para autopeça. Então, por que ele não fala, ó, vamos trocar, essa peça tá ruim. Essa peça tá ruim, então tem que trocar. Mesmo que ela não resolva o defeito do carro, tem que trocar, porque ela tá ruim. Então, o cara não. A peça tá ruim, trocou. Vamos devolver. Vamos devolver, ela não tem relação com o defeito. Então, por que você pediu? Porque só. Presta atenção. Se você pediu para colocar no carro, ela tem relação com o defeito. Aí sabe o que o mecânico faz? Ele devolve. Não, então devolve, não resolveu o problema do carro. Então por que você pediu, filho de uma puta? Por que você pediu para testar, não resolveu o defeito do carro? E por que você devolveu? Se você pediu, tem relação, não é? Como é? Eu não entendo. E tem dono de oficina que ainda não acordou para isso. Porra, se você pede uma peça, você já tem que passar para o cliente, mesmo que seja para teste. Não existe pedir peça para teste sem passar para o cliente. Vai pedir, vou pedir aqui um relé para testar. Já liga para o cliente, ó, tem um relé aqui que tá ruim, O relé está funcionando. Só que você não pode ficar pedindo. Eu não peço na minha oficina. Por isso que o mecânico não gosta de trabalhar comigo. Não gosta. Porque comigo o mecânico picareta não consegue me inverter. Mecânico picareta não me inverte. Não me inverte. Vai ser demitido, vai arrumar confusão, Renan. Você arruma confusão pra tudo. Sim, porque a gente precisa acabar com essa geração de mecânico doente mental, de mecânico filha da puta. Precisa acabar com essa geração. Tem muito mecânico bom no mercado. Tem muito mecânico bom. E você pode ter certeza que os mecânicos bons tudo concorda comigo. Mas não existe isso, cara. Você vai pedir... eu vou pedir aqui, cara. Eu vou pedir uma bobina para testar. Pô, você tem equipamento na sua oficina. Se você não tem equipamento, eu tô falando de oficina que tem equipamento. A oficina tem equipamento? Tem. A oficina tem osciloscópio, tem scanner bom, tem multímetro bom? Tem. Mas mesmo assim, Renan, eu vou pedir uma bobina para teste. Liga pro cliente, ó, eu tô pedindo aqui, tem uma bobina que tá ruim no seu carro. Renan, mas não tá ruim, a bobina tá boa. Liga pro cliente e fala que tá ruim. Liga, mente pro cliente. Fala que tá ruim. Fala, porque o cliente precisa estar sabendo. Não, beleza, tá bom. Ó, mas eu não sei se vai resolver. A gente vai trocar, ela tá ruim. Ela tá ruim. Não existe falar pro cliente que vai pedir peça para teste e muito menos pedir peça para teste. Não existe sem cobrar do cliente. Tudo tem que ser cobrado, tudo. Você vai dar cupom para cliente, você vai dar brinde para cliente, você vai dar cortesia para cliente. Mas depois de cobrar, depois que você cobra do cliente, você cobra, não, eu vi aqui que a gente pediu a bobina, mas na verdade resolveu com a troca do catalisador. Mas a bobina estava ruim? Não, Renan, não estava. A bobina não estava ruim, a gente trocou, beleza, pediu. Não vai ficar devolvendo. Coloca a bobina no carro do cliente, guarda a outra, manda o cliente levar, leva embora, foda-se, joga fora, bota fogo. Beleza, o catalisador. Aí você fala, senhor, eu vou te dar um cupom, vou te dar um brinde, vou te dar um desconto aqui, ó, vou te dar um desconto aqui. Quanto foi a bobina? 100, você cobrou do cliente 180. Eu vou te dar um desconto aqui de 80 conto. Vou te dar um desconto aqui de 80, vou te dar um desconto de 180. É isso aí. Não existe isso, cara. Para com isso. A oficina mecânica tem que saber trabalhar, cara. Porque tá gerando uma geração cada dia mais. Está criando
estão criando, se é feio, né? É, estão criando uma geração ainda mais de filha da puta. Ainda mais de filha da puta. Porque não existe isso, cara. Não existe. Tá bom? Então vamos lutar a CF, Gui da Vanguard, ADG é muito forte, mano. Doutor Carro. Pega os caras fortes, o Felipe Fera mesmo, que vai nos podcasts e fala de elétrico, o cara parece um Pokémon. Vai lá e fala, precisamos acabar com isso, precisamos parar de ficar tratando o cliente como retardado. É isso, o cliente tem que entender. E questão da garantia. Questão da garantia, ó. Por isso que eu cobro o dobro. Quanto que é para trocar a embreagem? R$ 600. Quando se o cliente fornecer a embreagem? 1.200. Porra, Renan, 1.200? Sim. Porque quando der garantia, cliente, você vai, ó, eu vou tirar a embreagem, você vai pedir garantia, mas eu não vou instalar enquanto o fornecedor ou você me pagar. Você precisa me pagar ressarcir a mão de obra. Porque se o cliente conseguiu garantia da embreagem, é porque a culpa não é minha. Vocês entenderam? Cliente, presta atenção. Presta atenção. Se você comprou uma bobina, trouxe a bobina, deu problema, você foi na autopeça, conseguiu a garantia, automaticamente eu não tenho culpa, porque a autopeça deu a garantia. Você foi lá e falou, pô, aqui a bobina deu problema, vou ter que trocar, o mecânico falou que está com defeito. A autopeça te deu outra. Quando você chegar na oficina mecânica, eu, Renan, só vou instalar com dinheiro na conta, com a nova mão de obra na minha conta. É isso. Por isso que eu cobro o dobro. Por isso que eu cobro no mínimo o dobro. Não cobro menos que isso. E você, mecânico, precisa acordar para a vida. Acorda para a vida. Tá bom? Você tem que... você aceita a peça? Beleza. Cadê o seu termo? Cadê o seu termo? Tem medo de colocar termo para cliente? Ai, não, Renan, vou afastar meus clientes. Então você é trouxa. Você é trouxa. Você é um trouxa, um pau no cu, um otário. Porque você tem que ganhar dinheiro, tá? Você não quer comer um monte de gente? Você não é homem? Tô falando com homem aqui. Você não quer comer gente? Você não gosta de comer gente? Ou come homem, come mulher, não sei quem você come. Você não come? Então, você não quer comer? Você não quer transar? Não quer fuder? Não quer meter? Então, você precisa de dinheiro, tá? Porque mulher hoje em dia não tá dando de graça mais não, tá? Então, aí você precisa de dinheiro. Para comer, você precisa de dinheiro. Para encher o rabo de cachaça, você precisa de dinheiro. Para encher o cu de pizza, o cu de hambúrguer, você precisa de dinheiro. O cu de picanha, o cu de alcatra, você precisa de dinheiro. Então, você tem que cobrar. Então, quer aceitar a peça fornecida? Beleza. Termo. Tá aqui, senhor, ó. Se der garantia, você for na autopeça, a autopeça falar que é culpa, e ela te dá outra na hora, então quer dizer que a minha mão de obra não foi culpada. Porque se a autopeça se responsabilizou, se a autopeça se responsabiliza, a culpa não é minha. Você vai vir com a peça, eu vou receber e vou falar, tá bom, cadê o Pix na conta? Cadê o Pix? Cara, não, Renan, eu vou pagar no cartão, então paga agora. Paga agora. Não vai, antes de... Eu não vou instalar antes do dinheiro na conta. Já passa a maquininha, leva a maquininha pro cliente, ó, passa aqui. Cartão, você quer pagar em quantas vezes? 6 vezes? Já pode pagar. Porque esse cliente, provavelmente, quando você instalar a peça, ele vai chamar a polícia, ele vai fazer um escarcéu na sua oficina. Não, eu não vou pagar que não sei o que. Você tem que ter um sistema muito protegido. Então, deixa isso claro pro cliente. Faça um formulário na internet, vá ali no respondi.app, respondi.app, onde que eu tenho, onde que eu faço. Crie uma página explicando, peça fornecida, como funciona a garantia. Explica, deixa muito bem, tá bom? Porque eu já estou até envolvendo 2 assuntos no mesmo vídeo, porque tudo está interligado. A gente tem um monte de influencer grande hoje no mercado. A ACF é gigantesco, pô. Você viu o que a ACF fez quando ele estava indo para os Estados Unidos? O ACF parava a cidade, pô. O ACF parava a cidade. O ACF, Ricardinho, você é fudido, cara. Você é do caralho. Vou ter que colocar o nome, o Gui da Vanguard. O Gui da Vanguard é gigantesco. O Gui da Vanguard, se não me engano, fundou um dos sindicatos. Então, o cara é gigante. O Gui da Tony Mac, o Gui da Tony Mac, o Gui da Vanguard, ADG e Dr. Carro. Vocês 5, cara, vocês são gigantescos. Vocês têm a condição de parar o setor automotivo. Vocês 5 param o setor. Se vocês quiserem, se vocês
com a narrativa correta, vocês param fábricas automotivas. Vocês têm muito poder, cara. Vocês têm muito... Ah, não tem, não. Tem sim, cara. Vocês botam pra fuder. Vocês fazem arregaço na internet. O Ricardinho ACF sozinho faz arregaço na internet. Só o Ricardinho ACF, ele arregaça na internet. Pô, na época lá que ele tava indo viajando, tinha vídeo dele no TikTok que tava com 800 mil likes, mano. 800 mil curtidas, rapaziada. Ó, o Ricardinho CF não movimenta a gente? Pelo amor de Deus, o Ricardinho CF movimenta a gente pra caralho. Ô Ricardinho, você tem um poder do caralho na sua mão, velho. Você tem um poder fudido. Pra você ser deputado, senador, cara, não precisa nem se candidatar, não precisa nem aparecer na TV, cara. Você é eleito. Você é do caralho no setor automotivo. Pega esse poder seu, cara. Quem dera eu, o Renan, ter esse poder pra me candidatar e botar essas porra lá no Congresso pra votar, fazendo vídeo todo dia falando disso, porque isso afeta muito o setor. Não afeta só o setor automotivo, afeta muita gente. Quantas autopeças tem no Brasil? Quantos distribuidores tem? Quantos importadores tem? Quantas oficinas tem? É isso, olha o tanto de gente. Aí, quem compra não é só a gente. Cliente, quantos clientes de autopeça tem? Então afeta cliente. Quantas pessoas tem carro que pode comprar peça? Que pode. Então, será que tem pelo menos 60 milhões de pessoas que têm carro no Brasil? Será que tem pouco poder? Será que essa pauta tem pouco poder lá dentro, no Senado, no Congresso? Tá na hora, rapaziada. Para com essa porra de ficar julgando cliente como se cliente fosse retardado e garantia de peça. Cliente fornecendo. Distribuidor, você, oficina mecânica, você, que cada dia o mercado está mais prostituído, sabe o que está na hora? De bater de frente com o importador que está vendendo direto no Mercado Livre. Tem que bater de frente. Tem que bater, porque enquanto eles estiverem vendendo para consumidor final, eu e você não temos respeito. Não temos respeito. Não temos. Quando a gente colocar 20% em cima de uma peça, o cliente vai na internet, mas na internet está mais barato. O seu distribuidor, o meu distribuidor, o distribuidor do setor automotivo está fudendo com a gente. E ninguém acorda. Ninguém acorda. Não acorda. O cara vem aqui, acabei de ver, coxinha. Aqui eu tô com a planilha aberta aqui, ó, coxinha. Eu vou até pegar o código, ó. Vou falar o código para vocês aqui. Um coxinha, ó. Esse coxinha aqui, ó, coxinha código 38225, 38225, não vou nem falar o carro. Esse código de coxinha, eu tô pagando R$100 no importador. Ele vende no Mercado Livre, R$195. Porra, Renan, mas é uma diferença absurda. É diferença absurda? É diferença absurda. Que diferença absurda? Dá quantos por cento? Dá 40%? Dá 40% de margem? É isso, né? Porque você não é retardado, você sabe fazer conta. Então 100 dividido por 0,50, sim, então, dá 200, né? Então, dá 200. Dividido por 0,48, dividido, quer dizer, por 0,51, dividido por, aqui, ó, 0,51, que é 49%, dá R$196, tá aqui, ó. Aqui, ó, cadê? Vai aparecer aí. Ai, meu filho, mostra. Vai, meu filho, vai, filha da puta. Olha lá. Isso aqui é margem? Margem é a partir de 60%. 60% dividido por 0,4. Comprei por 100 e vendi por 250. Aqui é margem. Aqui começa a margem. 60% de margem. Isso aqui é 60%, tá? 60% de margem. Tá bom? Então, vamos acordar pra vida, setor automotivo. Acorda pra vida, cara. Acorda pra vida. Você não precisa trabalhar 20 anos para poder trocar de carro. Você não precisa trabalhar 200 anos para poder trocar de casa. A gente precisa se juntar para bater de frente com pessoas que estão cavando a nossa cova. E outra, pior, o setor automotivo, boa parte desses caras tá fazendo a gente cavar a nossa cova. Olha o nível satânico que o setor automotivo tá. Estão fazendo a gente cavar a nossa própria cova. A gente é cliente desses filha da puta, cliente desses caras. E ele está fazendo a gente cavar nossa própria cova. Ô, rapaziada, vamos acordar, setor automotivo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, Ricardinho, dá um salve. Salva. Ricardinho, Gui,
A DG, Renan, vamos fazer uma reunião, então vamos? Vamos fazer uma reunião, vamos ver o que muda nessa porra. Pelo amor de Deus, cara. Tá prejudicando a gente, é cliente falando alto com a gente. O cliente chega na nossa oficina mecânica e quer ditar as regras. E ele não quer só ditar, ele consegue ditar as regras na nossa empresa. Acorda, porra. Acorda, caralho. Acorda, bando de mecânico Zé Buceta, que fica sentado lá querendo, só falando em curso, e não sei o que tem que melhorar, que tem que melhorar, que tem que estudar, que estudar. Estudar pra quê? Vai adiantar no quê? Adianta sozinho ter mecânico preparado? O que adianta ter mecânico preparado no mercado prostituído? O que adianta? Eu sou profissional. Você não consegue vender peça? Você não consegue vender, se colocar 40%, você não paga nem as contas? Você não paga nem as contas. Você não paga nem as contas. 40%. Você vendendo 1.000 peças com 40%, você não paga nem um aluguel direito. Nem um aluguel você está pagando na sua oficina mecânica. Se você pagar um aluguel de 10 pau, vende 1.000 peças no mês, com 40% de margem. 40% dividido por 0,60. Divide por 0,60. Com essa margem. Eu tenho quase certeza que você não paga os 10 pau de aluguel da sua oficina mecânica. E os caras tá rindo. Tá sobrando 5 no meu bolso. 5 meses salário da onde, cara? 5 meses salário de pobreza. 5 meses salário de pobreza. Tanto é que o governo deu imposto de renda. O imposto de renda no Brasil era para ser isento mais de 15 mil reais por mês. Era para ser isento mais de 15 mil, rapaziada. 15 mil. Renan, você tá mentindo. Pega aí quanto que era a isenção quando surgiu o Plano Real. Quando surgiu o Plano Real em 94, quanto que era a isenção do salário? E hoje quanto que é? Faz o cálculo, faz aí a correção com juros, taxa Selic, o caralho, faz aí. Hoje a isenção do imposto de renda era para ser mais de 15 mil reais. E tem dono de empresa que perde cabelo, perde sono, com bruxismo, com gastrite, se fudendo, brigando com mulher, feliz que tá ganhando 5, 6 conto, 10 mil por mês. Isso não é salário de dono não, meu filho. Acorda pra vida, mano. Acorda pra vida, rapaziada. Pelo amor de Deus, vamos mudar. Ricardinho CF, vamos postar esse vídeo agora. Ricardinho CF, vou postar agora. São 4h18 da manhã. Tem que fazer vídeo aqui, ó. 4h18 da manhã. Olha lá, 4h18, 28 de junho, ó. 4 da manhã. Porra. Acorda pra vida, rapaziada. Pelo amor de Deus, eu vou postar marcando, não sei se dá pra marcar no título, Ricardinho, o Gui, a DG. Vamos mudar essa porra. Pelo amor de Deus, vem comigo. Vamos ajudar. Ninguém fala nisso. Não vejo um dono de oficina falando nisso. É tudo mercado prostituído. Quem ganha dinheiro é Frison. É Frison, a oficina caralho, do Henrique. Sempre esqueço da Stradale. É os caras que tá no Jardim América, os caras tá no 9 de Julho, os caras tá na Travessa da Santa Amaro, os caras tá em Bairro Nobre. Pô, eu tô em Santo Amaro, aqui do lado de apartamento de 400 metros quadrados. Mesmo aqui você vende uma peça com 20% de margem. Nossa, que roubo! Vê fabricante de bateria vendendo com margem de 40%, nem é 40%, porque eles ficam enganando a gente. Não, te deu 40% de desconto. Você compra uma bateria por 40%, eu tô pagando uma bateria tanto. Se eu dividir por 0,80, dividido por 0,70, dividido por 0,55, dividido por 0,65, rapaziada, dividido por 0,70 não, 0,75, 74, 73, 76, caralho. Tá dividido por 0,73 a margem. Dividido por 0,73 é a margem que eu tenho. E os caras vêm falar pra mim que eu tenho margem de 40%. Pelo amor de Deus, mano. Os caras vendendo direto pra consumidor, entregando, instalando. E a gente aceitando isso. A gente tá aceitando ser comido. Já tem o grosso do Lula. Que grosso que a gente tá aguentando? Tá aguentando um no cu, o outro grosso tá sendo aonde? Você tá mamando o outro grosso? Vamos acordar, rapaziada. O setor automotivo tá fudendo. Cada dia mais fudendo com a gente, cada dia. Tá na hora da gente ter poder sobre o distribuidor. E não o distribuidor você ter poder sobre a gente. Importador tá estuprando a gente e a gente tá aceitando, tá rindo. Mas estupro não é ilegal? A gente aceita. A gente aceita, porque a gente não tem um filho da puta pra ir na internet pra reivindicar, pra expor isso, pra fazer corte. Porra, faz corte do meu vídeo, joga essa porra aí, joga essa porra na internet. Tá difícil, mano. Eu tô tentando defender o mercado automotivo.
Eu não vejo nenhum dono tentando defender, pô. Fala mal da gasolina, gasolina. Tá bom, assunto batido, tá? Foda-se. A gente tem assuntos muito piores, muito maiores, muito melhores pra falar, que faz a gente realmente ganhar dinheiro. Mas não, tá fazendo a gente cada dia ganhar mais no giro. O governo diminui para 160 horas, a gente tem que trabalhar 400 no mês, ano que vem tem que trabalhar 410, em 2027 tem que trabalhar, quer dizer, a gente está em 2026, né? Em 2028 a gente tem que trabalhar 420, o governo diminui e a gente tem que trabalhar mais, ganhando igual. É tipo a reduflação. A gente está trabalhando a gente está trabalhando reduflacionado. Nem sei se existe essa palavra, mas é reduflacionado. A gente está trabalhando desse jeito. Reduflação não é cobrar o mesmo preço por um produto que diminuiu a embalagem. O café tinha 500 gramas, agora tem 470. Então, a gente, no setor automotivo, a gente está trabalhando mais horas, fazendo mais serviços para ganhar o mesmo, mano. Para ganhar, cobra o mesmo, cobra mais. A gente trabalha mais, cobra mais para ganhar o mesmo. Acorda, rapaziada. Setor automotivo, pelo amor de Deus, mano. É nóis, tamo junto.